Salve, salve meus alunos aí do canal DS Matemática! Esses dias estivemos com alguns problemas técnicos, mas estamos de volta aí com o curso de Matemática Básica. E hoje nós vamos ver o assunto propriedades das potências. Bom, sem perda de tempo, vamos aqui à definição geral de potência. Então, tem uma videoaula que já foi tratado desse assunto, tá? Mas eu vou trazer aqui novamente a definição de potência. Definição geral de potência. Definimos potência da seguinte forma. Então, nós temos aqui A elevado ao expoente N vai ser definido de que forma? Nós vamos multiplicar a base, que é A vezes A vezes A vezes A. Aqui, quantos fatores nós vamos ter aqui iguais a A? Vai depender do expoente. O expoente é que vai dizer. Se o expoente for 2, nós teremos dois fatores. Ficará A vezes A. Se o expoente for 3, ficará A vezes A vezes A. E assim sucessivamente. Então, por exemplo, se eu tiver aqui 2 elevado a 3, isso aqui vai ficar 2 vezes 2 vezes 2. Então, quantos fatores eu tenho aqui? 3 fatores. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Ok? Então, essa aqui é a definição formal de potência. Mas isso já foi tratado numa aula anterior. Bom, vamos aqui conhecer agora as propriedades das potências. Tá? Então, sejam A e B pertencente aos reais, para quaisquer números mn pertencente aos inteiros, tem-se. Então, A e B serão as bases, tá? Serão bases. E o m e o n serão os expoentes, tá? A base pertence ao conjunto dos números reais e o m e o n pertencem ao conjunto dos números inteiros, que são os expoentes, são inteiros. Então, a primeira propriedade que nós temos aqui é a multiplicação de potências de mesma base. Essa propriedade ela afirma o seguinte, que se eu tiver A elevado a m vezes A elevado a n, observe que aqui eu tenho uma multiplicação de duas potências. A primeira é A elevado a m e a segunda potência é A elevado a n, cujas bases são iguais. Tá bom? As bases dessas duas potências são iguais. Então, como proceder para resolver esse tipo de situação? Você vai simplesmente conservar a base e vai somar os expoentes. Ok? Ficou entendido? Então, multiplicação de duas potências que têm a mesma base, conserva-se a base e somam os expoentes. Tá? Então, a gente pode pegar aqui alguns exemplos. Se eu tiver aqui 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 2, isso aqui vai ser igual a quê? A 2 elevado a 3 mais 2, que vai dar 2 elevado a 5, que vai ser igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, quantos fatores eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, que é o total do expoente. Então, ficará quanto? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Então, 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 2, o resultado é 32. Mas eu posso também operar com expoentes inteiros, negativos também. Se eu tiver aqui menos 3 vezes 3 elevado a 4, por exemplo. Então, aqui ficará 3 elevado a menos 3 mais 4. Ou seja, eu conservei a base, que é 3, e somei os expoentes. 4 menos 3 é 1. 3 elevado a 1, todo mundo sabe que é 3. Então, 3 elevado a menos 3 vezes 3 elevado a 4, o resultado é igual a 3. Então, se eu tiver também aqui 4 elevado a menos 2 vezes 4 elevado a menos 1. Então, isso aqui vai ser igual. Vou conservar a base, que é 4, e vou somar os expoentes. Menos 2 somado com menos 1. Então, isso aqui vai ser igual
A4 elevado, eliminando o parêntese, ficará menos 2 menos 1. Isso aqui vai ser igual a 4 elevado a menos 3. Então, temos aí uma videoaula no curso, tá, que trabalha com potência de expoente inteiro negativo. Então, isso aqui vai ser igual a 1 sobre 4 elevado a 3, que vai ser igual a 1 dividido por 4 vezes 4 vezes 4. Então, vai ser igual a 1, 4 vezes 4 dá 16, 16 vezes 4, 64. Então, temos aqui, ó, 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 2, igual a 32. 3 elevado a menos 3 vezes 3 elevado a 4, 3. 4 elevado a menos 2 vezes 4 elevado a menos 1, o resultado, 1 sobre 64. Então, essa é a primeira propriedade. Então, multiplicação de potências de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. A segunda propriedade que eu tenho aqui é a divisão de potências de mesma base. Então, observe, eu tenho aqui uma potência a elevado a m dividido por uma potência a elevado a expoente n. Lembrando que essa propriedade aqui ela é válida se o valorzinho do a for obrigatoriamente diferente de 0. Tá? Destacando isso aí na propriedade. Isso aqui vai valer só se o a for diferente de 0. Então, como que eu vou proceder para resolver esse tipo de divisão de potências? Eu vou conservar a base e vou subtrair os expoentes. Eu vou pegar o expoente da potência de cima, do numerador, menos o expoente da potência do denominador. Então, a elevado a m dividido por a elevado a n vai ficar igual a elevado a m menos n. Okay? Lembrando que essa propriedade é válida se o valor do a for diferente de 0. Então, podemos ver alguns exemplos. Se eu pegar aqui 2 elevado a 3 dividido por 2 elevado a 2, isso aqui vai ser igual a... Vou conservar a base, que é 2, e vou pegar o expoente da potência de cima menos o expoente da potência de baixo, que é 2. Isso aqui vai ser igual a 2 elevado a 3 menos 2, 1. Sabemos que 2 elevado a 1 é o próprio 2. Eu posso ter também aqui 3 elevado a menos 4, dividido por 3 elevado a menos 2. Observe, vocês vão ter que ter um cuidadinho a mais quando o expoente do denominador for negativo. Tá bom? Você vai resolver de que forma? Vai ficar igual a 3, conserva a base, pega o expoente da potência de cima, que é menos 4, o menos, que é da propriedade, tá? Divide aí, parêntese, você vai escrever o expoente do denominador dentro do parêntese. Então, a potência de cima tem o expoente menos 4 e a potência de baixo tem o expoente menos 2. Então, pega menos 4 menos o expoente do denominador, que é menos 2. Okay? Muito cuidado, tem que colocar aqui o parêntese. Então, fica como 3 elevado a menos 4. O sinal de menos antes do parêntese indica que eu devo trocar o sinal do número que está dentro do parênteses. Se é menos 2, ficará mais 2. Menos 4 mais 2 vai dar 3 elevado a menos 2. Resolvendo essa potência vai ser 1 sobre 3 vezes 3. Que será 3 elevado a 2, positivo, não é? Então, 3 vezes 3 é igual a 9. Então, resposta 1 sobre 9. Então, muito cuidado quando o expoente do denominador for um número, da potência do denominador for um número negativo. Coloque o parênteses. Ok? Então, essa aqui é a segunda propriedade. Então, eu tenho aqui a terceira propriedade, lembrando que A e B são números reais e o MN são números inteiros. Então, eu tenho aqui potência de potência, que é a propriedade número 3. Ela afirma o seguinte: se eu tiver uma potência A elevado a M, entre parênteses, elevado a um expoente N, isso aqui vai ser igual a A elevado. Eu posso multiplicar o expoente de dentro pelo expoente de fora. Ficará A elevado a M
vezes n. Ok? Então, sem perda de tempo, vamos ver alguns exemplos aqui. 2 elevado a 2 elevado a 3, por exemplo. Então, ficará como? Conserva a base, pego e multiplico o expoente de dentro pelo expoente de fora. Ficará 2 vezes 3. Então, ficará 2 elevado a 6. 2 elevado a 6 vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fatores. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, igual a 64. Portanto, 2 elevado ao quadrado elevado a 3 é igual a 64. Outro cálculo que eu posso ter. 3 elevado a menos 2 elevado a 4. Isso aqui vai ser igual a 3, conserva a base, multiplica os expoentes. Vai ficar menos 2 vezes 4. Então, aqui eu tenho 3 elevado a menos 2 vezes 4. Vai ser igual a 3 elevado a menos 8. Aí a gente aplica aqui a propriedade da potência de expoente inteiro e encontra aqui o resultado. Vai ficar igual a 1 sobre 3 elevado a 8. Então, resolvendo esse cálculozinho aqui, vou ter igual a 1 sobre. Então, já tem um aqui, vamos calcular aqui 3 elevado a 8. Então, fazendo essa continha aí, nós vamos ter o seguinte, 3 elevado a 8. Então, ficará como? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nós vamos encontrar aqui o resultado de 1 sobre 6.561. Olha aí o número aí. Tá bom? Então, aqui é o resultado. Então, essa propriedade ela afirma que eu posso fazer isso sem problemas. Ela é muito utilizada quando a gente está trabalhando com números utilizando notação científica. E aí você trabalha lá com a potência de base 10. Tá bom? Próxima propriedade, a propriedade 4. O produto de dois números entre parênteses elevado a um expoente. Então, eu tenho aqui A vezes B entre parênteses elevado a um expoente N. Eu posso distribuir esse expoente para o A e para o B. Então, ficará A elevado a N vezes B elevado a N. Então, pegando um exemplo, 2 vezes 3 elevado ao quadrado. Então, isso aqui será 2 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado, 4. 3 elevado ao quadrado, 9. 4 vezes 9, 36. Ok? Então, assim que você pode utilizar essa propriedade. Em um outro caso, eu posso ter aqui 2 vezes 10 elevado a menos 3, por exemplo, elevado a 3. Utilizando aqui um número em notação científica elevado ao cubo. Então, eu posso ter aqui 2 elevado a 3, que dá 8. Vezes 10 elevado a menos 3 elevado a 3, eu aplico a propriedade da potência de potência. Conservo a base, que é 10, e multiplico os expoentes. Menos 3 vezes 3, menos 9. E aí está o resultado. Então, 2 vezes 10 elevado a menos 3, entre parênteses, elevado ao cubo, vai dar 8 vezes 10 elevado a menos 9. Essa é a propriedade número 4. Propriedade número 5. Eu tenho agora uma fração entre parênteses elevado a um expoente. Ok? Lembrando que esse expoente pode ser um número inteiro. Tá? Então, eu posso aplicar essa propriedade. Então, se eu tiver A sobre B entre parênteses elevado a N, eu posso distribuir esse expoente tanto para o A quanto para o B que está no denominador. Então, ficará A elevado a N dividido por B elevado a N.
Lembrando que essa propriedade é válida se o valor do b for diferente de zero. Bom, essa propriedade só é válida se o valor do b for diferente de zero. Então, não pode esquecer esse detalhe. Então, vamos pegar aqui um exemplo. A fração 2/3 é elevado ao cubo. Então, você pode distribuir. Então, 2 elevado a 3 dividido por 3 elevado a 3. Então, isso aqui vai ser igual. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2, 8. 3 elevado a 3. 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3, 27. Então, temos isso aí. Se eu tiver agora, por exemplo, 4/3 elevado ao quadrado. Então, vou ter 4 elevado ao quadrado dividido por 3 elevado ao quadrado. 4 elevado ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16. 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. Então, é bem simples. Aí você pode perguntar, professor, mas se o expoente n for negativo? Aí a gente vai aplicar aquela regra que foi explicada na última videoaula, que trabalha com frações que são elevadas a expoente inteiro negativo. Por exemplo, se eu tiver aqui 4/5 elevado a menos 2, a regrazinha que a gente aprendeu lá, inverte a fração, fica 5 sobre 4 e troca o sinal do expoente de menos 2 para mais 2. E aí sim você pode aplicar essa propriedade aqui, ó. Tá bom? Então fica 5 elevado a 2 dividido por 4 elevado a 2. 5 elevado a 2 é 5 vezes 5, que dá 25. 4 elevado a 2 é 4 vezes 4, que dá 16. E aí, simplesmente, nós temos a resposta da questão. Agora, vamos praticar. Bom, a questão 1 diz: classificar em verdadeira, com V, ou falsa, com F, cada uma das sentenças abaixo. A primeira sentença afirma que 5 elevado a 3 vezes 5 elevado a 2 é igual a 5 elevado a 6. Então, eu tenho aqui uma multiplicação de duas potências que têm a mesma base. A propriedade diz que eu tenho que fazer o quê? Conservar a base, que é 5, e somar os expoentes. 3 mais 2. Então, eu vou ter aqui 5 elevado a 3 mais 2, então vai ser igual a 5 elevado a 3 mais 2, 5. Então, como você pode observar, não é 6. Então, essa sentença aqui ela é falsa. Na letra B, 3 elevado a 6 dividido por 3 elevado a 2. Então, pela regra da divisão, é conservar a base e subtrair os expoentes. Então, ficaria como C3 elevado a 6 menos 2. 6 menos 2, 4. Então, daria 3 elevado a 4 e não 3 elevado a 3. Então, essa sentença aqui também é falsa. Na letra C, eu tenho 2 elevado a 3 vezes 3. Será que está certa essa questão? Se eu multiplicar o 2 com 3 para dar o 6 e conservar o 3? Não. Aqui eu vou ter que fazer o seguinte. 2 elevado a 3 é igual a 8. Vezes 3. 8 vezes 3, 24. Então a resposta seria 24. E não 6 elevado a 3. Então essa sentença aqui também é falsa. Na letra D eu tenho 2 mais 3 elevado a 4. Ele está afirmando que isso aqui é igual a 2 elevado a 4 mais 3 elevado a 4. Se você perceber, aqui eu tenho 2 mais 3 elevado a 4. Vamos resolver isso aqui. 2 mais 3, 5. Elevado a 4. 5 elevado a 4. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. 1, 2, 3, 4.
5 vezes 5 dá 25. 5 vezes 5 dá 25. 25 vezes 25. Então, se você fazer a continha aqui, você vai encontrar 5 vezes 5 dá 25, vai 2. 5 vezes 2 dá 10, mais 2, 12. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então, 5, 2, 6. Resposta, 625. Agora, se você resolver o outro lado da igualdade ali, 2 elevado a 4 mais 3 elevado a 4. 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2, 16. 3 elevado a 4, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3 dá 27, 27 vezes 3 dá 81. Então vamos multiplicar 16 vezes 81. 16 vezes 81. Então, resolvendo a conta, 1 vezes 6 dá 6, 1 vezes 1 dá 1. 8 vezes 6, 48 vai 4, 8 vezes 1 dá 8, mais 4, 12. 6, 9, 2, 1. Então, dá 1.296. Então, percebam que são resultados diferentes. Portanto, a letra D, afirmação falsa. A letra E, 5 elevado a 3, entre parênteses, elevado a 2. Potência de potência, conserva a base e multiplica os expoentes. 3 vezes 2, 6, correto. Então, a afirmativa aqui ela é verdadeira. Menos 2 elevado a 6 é igual a 2 elevado a 6? Verdadeira, né? Pois base negativa elevado ao expoente par, o resultado é positivo. Então, o resultado dessa potência aqui vai ser igual ao resultado dessa potência, embora a base aqui seja positiva e aqui a base negativa. Mas aqui a base negativa está sendo elevada a um expoente de um número par. Então, o resultado obrigatoriamente será positivo. Tá? Aqui vai ser o mesmo valor daqui, então a sentença ela é verdadeira. Letra G, 2 elevado a 7 dividido por 2 elevado a 5. Conserva, ele está dizendo que é a mesma coisa que menos 2 elevado a 2. Então vamos resolver aqui esse lado aqui da igualdade. Então, 2 elevado a 7 dividido por 2 elevado a 5. Vai ser, conserva a base, pega o expoente de cima menos o expoente de baixo. Então vai dar 2 elevado a 7 menos 5, 2. 2 ao quadrado dá 4. Então, 2 elevado a 7 dividido por 2 elevado a 5 dá 4. E aqui, se eu for resolver menos 2 elevado ao quadrado, também vai dar 4. Portanto, essa igualdade aqui ela é verdadeira. Na letra H eu tenho 5 elevado a 2, ele está dizendo que é igual a 4 elevado a 2, que é igual a 3 elevado a 2. 5 elevado ao quadrado é 25, 4 elevado a 2 é 16 e 3 elevado ao quadrado é 9. Então, ele está fazendo aqui uma afirmação absurda, né? Isso aqui é falso. São três valores completamente diferentes entre si. Tá? Então, vamos para a próxima questão. Questão 2. Afirma, se A vezes B é diferente de zero, pede para eu simplificar a expressão A ao cubo vezes B ao quadrado, A elevado a menos 2, entre parênteses, elevado a menos 2, dividido por A elevado a menos 4 vezes B elevado a 3, entre parênteses, elevado ao cubo. Então, vamos tentar aqui simplificar essa expressão aqui. Eu vou pegar... Vai ficar A elevado a 3, eu vou multiplicar pelo expoente de fora, vezes menos 2, tá? Vezes B elevado a menos 2, vezes o expoente de fora, que é menos 2. No denominador, eu vou ter A elevado a menos 4, vezes o expoente de fora, 3, vezes B elevado a 3 vezes o expoente de fora, que é 3. Então, aqui eu vou ter A elevado 3 vezes menos 2, menos 6, vezes. Aqui eu vou ter B elevado menos 2 vezes menos 2, 4. Aqui eu vou ter A elevado menos 4 vezes 3, menos 12, vezes
b elevado a 3 vezes 3, 9. Então eu vou separar aqui, ó, a elevado a menos 6 dividido por a elevado a menos 12 vezes b elevado a 4 dividido por b elevado a 9. Esse aqui vai ser igual. Aqui eu tenho uma divisão de potência de mesma base. Eu vou conservar a base que é A. Vou pegar o expoente de cima que é menos 6, menos o expoente de baixo que é menos 12. Vezes, aqui eu tenho B, divisão de potência de mesma base. Conserva a base que é B e subtrai os expoentes. 4 menos 9. Eu vou ter aqui A elevado a menos 6 mais 12. Vezes, aqui eu vou ter 4 menos 9. Que vai dar menos 5. Então, isso aqui vai ser igual a elevado a 12 menos 6, 6. Vezes B elevado a menos 5. Então, tá aí a expressão de forma simplificada. Então, A elevado a 6 vezes B elevado a menos 5. Então, o que eu fiz aqui? Na primeira parte de cima, eu apliquei a propriedade potência de potência. Conservei a base e multipliquei o expoente de dentro pelo expoente de fora. Então, ficou aqui menos 3 vezes... Desculpa. Ficou 3 vezes menos 2. Vezes B elevado a menos 2 vezes menos 2. 3 vezes menos 2 dá menos 6. Menos 2 vezes menos 2, 4. No denominador ficou A elevado a menos 4 vezes 3, vezes B elevado a 3 vezes 3. Menos 4 vezes 3 dá menos 12. Então, ficou A elevado a menos 12. Vezes B elevado a 3 vezes 3, que dá 9. Aqui eu separei as potências iguais, de bases iguais. A elevado a menos 6 dividido por A elevado a menos 12, que vai dar igual a A elevado a 6. E a outra parte aqui, B elevado a 4 dividido por B elevado a 9, vai dar B elevado a menos 5. Ok, pessoal? Então, são dois exemplos aí para a gente treinar, umas questões bem interessantes. Então, tá aí. Se você gostou do vídeo, da videoaula, então você deixa aí seu comentário, se tiver a sua dúvida, tá? Clique embaixo aí no vídeo em gostei, você vai estar ajudando o nosso canal. Se inscreva no canal para estar ajudando aí o canal a cada dia estar produzindo mais videoaulas aí interessantes para vocês, tá? Um forte abraço aí do professor Davis e não esqueça, bons estudos!